Senhor Procurador Adjunto, Dr. Caio, senhoras e senhores conselheiros, doutora Ana, presidente do Sindproesp, os servidores que nos atendem, que nos assistem, em que eu cumprimento em pessoa da Nathalie e da Márcia, os nossos colegas que nos assistem. Eu, primeiro, gostaria de parabenizar grandemente a nossa Alessandra Obara pela presidência, foi muito festejado, já parabenizei a ela pessoalmente, já estava na campanha e na torcida dela antes mesmo da eleição e realmente foi algo muito bom para a Advocacia Pública Nacional e para a PGE e para a nossa colega que é tão brilhante, tão estudiosa e tão bem representa a nossa consultoria jurídica. Também gostaria de parabenizar Vossa Excelência, doutor Caio, pelos esses investimentos que a gente está sensivelmente, eu sei que os colegas reclamam e reclamam com muita razão, porque é o nosso instrumento de trabalho, né, o Atos, melhorou muito, todos concordam com isso, mas eu estou ciente de todos os esforços do gabinete nessa atuação, na melhoria e no investimento em tecnologia, o que eu quero parabenizá-lo, mas que ainda estamos muito longe do ideal, como o senhor mesmo disse, né? Mas eu tenho que agradecer todo esse investimento do doutor Virgílio, do gabinete, em tecnologia e tecnologia de ponta, né? Nós não estamos parados, isso eu tenho certeza, e a fala de Vossa Excelência demonstra isso muito bem, apesar de não estarmos nem perto do mundo ideal. Temos que olhar para onde nós estamos, onde nós estivemos, e certamente nós avançamos muito, apesar das falhas ainda existentes. De fato, doutor Caio, essa semana não foi uma semana fácil, estava em Brasília até ontem, estive em Brasília principalmente na quarta-feira, falando com diversos deputados, mas de forma muito mais detida, com o deputado Carlos Sampaio, que é o deputado que nos defende com unhas e dentes e que nos ouve, e que nós temos absoluta liberdade e amizade, graças inclusive à apresentação de Vossa Excelência, doutor Caio, que estreitou esses laços que hoje são, sem dúvida nenhuma, o principal parceiro da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo no Congresso Nacional, da Advocacia Pública no Congresso Nacional. Já apresentou diversas emendas, nos ouve, nos protege, nos assessora, inclusive, com estratégias, e ele já havia me alertado na quarta-feira a respeito da pancada que viria, mas eu acho que nem essa antecipação poderia descrever o que é a terra arrasada que propõe essa reforma administrativa, né? Realmente é o que eu chamo de combo de destruição do Estado, né? Infelizmente, e tem a advocacia pública como um seu principal algoz, né? Dando destaque para a questão de honorários, tornando público honorários, tornando a distribuição de honorários algo completamente sem pé nem cabeça, né? Ignorando a natureza de como funcionam as advocacias públicas. Então, segundo a proposta deles, só ganharia honorários advocatícios quem efetivamente trabalhou no processo, né? Então, a consultoria jurídica não receberia honorários, segundo essa lógica tacanha que está descrita nesse texto que, ressalvo, nem sequer foi protocolado ainda. Nem sequer foi protocolado. A gente tem que ter muita cautela, muita estratégia, muita calma, muita firmeza, muito trabalho teremos pela frente,
mas a gente também não pode entrar em pânico, porque isso sequer foi objeto de protocolo junto ao Congresso Nacional. Mas nós sabemos que virá esse combo de destruição, sem dúvida nenhuma, né? Eu, lá mesmo em Brasília, na quarta-feira à noite, já falei com a Procuradora-Geral, a pedido do próprio do deputado Carlos Sampaio, franqueando totalmente o acesso a esse diálogo, a esse gabinete. Então, é algo que eu tenho que deixar claro aos colegas, que nós estamos trabalhando nisso, trabalhando diuturnamente nessa questão, até mesmo com críticas dos nossos associados, né, dos nossos colegas. A gente sabe que muitos criticam que a gente fica muito em Brasília, mas eu acho que agora cai um pouquinho a ficha do motivo pelo qual a gente está lá. Não estamos nos divertindo de maneira alguma, muito pelo contrário, estamos longe das nossas famílias e trabalhando diuturnamente pela proteção dos nossos direitos. E isso ficou muito claro agora. Esse papel desempenhado na defesa das nossas instituições fica muito claro agora, com o tamanho da ameaça que nós estamos submetidos com essa reforma administrativa. Inclusive, ontem à noite, estava na academia, em um grupo de trabalho capitaneado pela professora Mackenzie Irene Noara, falando sobre isso, falando sobre, inclusive, as estratégias que nós temos que tomar para a defesa do Estado como um todo e, no nosso caso, da advocacia pública em particular. E saibam todos que nós vamos fazer isso com todas as nossas forças, com unhas e dentes, e que tenham fé que vamos votar para que não trabalhar para que isso não seja nem sequer aprovado. Mas, caso seja aprovado, que não seja nem de longe esse texto nefasto que foi proposto pelo deputado Pedro Paulo. Isso vocês podem ter absoluta certeza, e saibam que nós vamos lutar junto de outras instituições, como a ANAP, como o Sindproesp, não tenho dúvida nenhuma, não há uma competição entre nós, e sim um trabalho conjunto e complementar, não tenho dúvida do que falo, posso falar isso em nome da Ana Cândida, que está concordando comigo, mas também com o gabinete da Procuradora-Geral, do Dr. Caio, e eu não tenho dúvida que das outras procuradorias, do COMPEG, de outras associações como a APAMAGES, como a PMP, como a APADEP e outras instituições. Nós vamos lutar, e vamos lutar muito bravamente, saibam disso, contra essa nefasta proposta de reforma administrativa. E aqui dentro, doutor Caio, nós precisamos nos defender do lado de fora e avançar do lado de dentro, como falei quando Vossa Excelência presidiu a penúltima reunião do Conselho da Procuradoria-Geral do Estado. Nós precisamos avançar em diversos temas. A questão do pagamento do ATS está em elaboração, o parecer do professor Camarosano, que foi caramente contratado, mas entendemos que temos que investir em estofo, em fundamento, em fundamentação, para que consigamos avançar em pautas remuneratórias, como o pagamento dos ATS atrasados para todos, para os ativos e para os aposentados. A questão da revisão dos tetos de DLC, que a gente precisa insistir nisso também. A questão do tempo de serviço em outras entidades, né? Em outros estados, colegas que vieram de outros estados e que não têm o tempo de serviço reconhecido. Nós temos um projeto de lei que foi apresentado pelo governador nesta semana na Assembleia Legislativa, que versa sobre a fragmentação de gozo de férias, e ele fala, inclusive, da contagem de tempo de outras carreiras, de outros órgãos, de outras entidades, para fim de gozo de férias. Nós vamos apresentar aí emenda a esse projeto de lei com essa finalidade desse reconhecimento desse tempo de serviço para todos os fins, não apenas para o gozo de férias, mas para todos os fins. Estamos trabalhando na apresentação de uma emenda nesse sentido.
se o gabinete, por favor, puder auxiliar também nisso, né, nessa alteração legislativa que dê ainda mais possibilidade do reconhecimento desse tempo de serviço em outras entidades. Isso é muito importante, não só, repito, para a advocacia pública, mas também para os funcionários públicos em geral aqui do Estado de São Paulo. Também, doutor Caio, nós já pedimos, estou em contato, estou aguardando a Procuradora-Geral marcar uma agenda presencial para que apresentemos aí aquilo que eu chamei de pacote social, né, do pagamento de LCs para as mulheres que estiverem em licença maternidade, a alteração da licença paternidade, que nós estamos aqui elaborando um pedido formal para vocês, para que haja o reconhecimento e a ampliação da licença paternidade para todos na Procuradoria-Geral do Estado, e a questão do auxílio alimentação também, igualmente, para todos, para os ativos e inativos e para os nossos servidores. É isso, doutor Caio. Saibam todos que nós estamos num momento muito crítico, mas saibam todos e contem com a PESP, contem comigo, contem com toda a nossa diretoria, que nós vamos trabalhar diuturnamente para que essa reforma administrativa não nos atinja da forma com que pretende ser o fim, ou pelo menos o começo do fim do Estado. Meu muito obrigado, meu desejo de bom trabalho e bom final de semana a todos os senhores e as senhoras. Meu muito obrigado.